Capítulo 7. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu, e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Araão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. 1 colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para holocausto. 1 bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. E como sua oferta, ofereceu um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos. 1 colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para holocausto. 1 bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. 1 colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para holocausto. 1 bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. 1 colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano, para holocausto. 1 bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. 1 colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 1 novilho, 1 carneiro, 1 cordeiro de 1 ano para holocausto. 1 bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai.
No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã filho de Gideoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro.
cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim com ele falava.